como é que é o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas? É o que você falou, falta água, falta luz, então um faz um poço em casa, o outro deve ter provavelmente gerador em casa, mas como é que é essa adaptabilidade a essas coisas? E outra coisa, se você teve a oportunidade de ver serviços públicos, como saúde, hospitais, ou educação, escolas, como é que você vê essa capacidade de adaptar e esses serviços públicos se ainda funcionam ou não? Adaptação, vou te dar uma frase que me marcou muito lá que me falaram, e até falaram para, no geral, a América Latina ficar atenta. Aqui na Venezuela, a gente achava, lá na Venezuela, eles não achavam que a Venezuela passaria por aquilo. A Venezuela não vai em direção a Cuba nunca, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Aí ele falou assim, no dia a dia, as mudanças são praticamente imperceptíveis. Quando eu olho 10 anos para trás, tudo mudou. Isso me impactou. Entendi. E nesse dia que eu estava na academia, eu sou de conversar com as pessoas. E eu conversei com o cara e ali, como eu falo, eu estava numa bolha, né? E nessa bolha eu perguntei isso pro cara. Eu falei, o que você faz? Ah, ele tem uma empresa de buffet de festas, de alimentação. Eu falei, como é o dia a dia? Ele falou assim, normal. Eu atendo a minha bolha, como é no Brasil. Eu simplesmente não posso ficar falando mal do governo, não posso isso, e a vida segue. Esse cara teve esse nível de adaptação. Os 92% que são pobres, eles vieram empobrecendo ao longo do tempo, porque você conhece bem, pô, você foi candidato a presidente, você sabe muito bem, muito melhor do que eu. O nível de deterioração, ele não é do dia para a noite, ele é um processo gradativo que vai acontecendo, que chegou no fundo do poço com a escassez brutal que teve até 2018. Essas pessoas vão se adaptando aos poucos, né? Só que, claro, uma coisa responde, eu não achei uma pessoa que apoie qualquer presidente da América do Sul hoje, que fale bem lá, muito menos o regime do Maduro. Ou seja, as pessoas perceberam ao longo do tempo, com essa mudança gradativa, com a fome aparecendo aos poucos, que o resultado é trágico. Então a adaptação ela é dolorosa, porque é a conta-gotas. Vão te tirando aos poucos, né? Então você vai tendo tempo para se adaptar com a alta capacidade de adaptação do ser humano. Não significa que você seja feliz, que você goste, que você apoie, mas você precisa sobreviver. Não é todo mundo que consegue, tem capacidade também de fugir. Já são 7,5 milhões de venezuelanos que foram embora, de 35 milhões, é 20% da população. E são os mais pobres, esses mais desesperados que estão saindo da Venezuela? São os mais desesperados, que saíram. Agora você tem volta. A gente, por exemplo, pegou, não tem Uber lá, mas tem um aplicativo que, esqueci o nome, como é que chama, um aplicativo local, que funciona igualzinho a aplicativo de motorista aqui, que todos eles que eu peguei, a gente saía à noite para jantar, pegava, todos eles tinham morado fora e voltaram. Com essa nova abertura, que ele chama, mini abertura, vai. Eles voltaram, porque ele falou, pô, a vida do imigrante também sem qualificação é difícil. Então o cara vai para Colômbia, vai para o Equador, vai para o Brasil, ele falava, pô, eu trabalhava o dia inteiro, o que sobrava de dinheiro eu mandava para minha família que ficou na Venezuela. Agora com essa liberdade mínima que o governo está dando, o que eu ganhava lá, eu ganho aqui, só que eu estou do lado das minhas filhas. Então eu voltei. Então você começa a ver uma classe voltando. Entendi. Por pior que esteja, entendeu? E como é que é o serviço público, essa história de, pô, se você ficar doente na Venezuela, o que acontece? Você consegue ter um atendimento no hospital, não consegue? Se o teu filho vai à escola, como é que funciona? Essa minha amiga que eu falei que morou no Rio 9 anos e mora lá, ela é venezuelana, ela é biomédica. Então ela levou a gente em alguns lugares para ver. Não tem insumo básico. Você vai no hospital, você precisa levar esparadrapo. Não tem. Absolutamente não tem. Então já te responde que o serviço é catastrófico, não existe. Depois que todo mundo que é funcionário público tem um nível de salário que gira na casa dos $30. Se a cesta básica são $400, você não consegue absolutamente nada. Então a pessoa tem 2, 3, 4, 5 empregos para tentar levar o sustento para casa. A mágica que eu falei. Esse cara, ele não tem o enfermeiro, o médico, como sendo funcionário público, ele não tem condição de vida. Então o atendimento é péssimo. Se ele está num hospital privado e que atende esses privilegiados, igual aqui no Brasil, é outra história. Mas o serviço público praticamente não existe. Não tem insumo básico. E o profissional não quer estar lá. O cara que, por exemplo, nos acompanhou, ele é policial. E ele ganha $30 como policial, ele ficou lá os 10 dias com a gente. Eu falei, mas e aí, você não tem que aparecer? Que nada, meu. Policial. Guarda Nacional Bolivariana. Vive de bico para poder fazer, claro. para ter os $400 e comprar. O que a gente pagou para ele pelos dias que ele nos acompanhou, 24 horas do dia lá, eram 6 meses de trabalho dele.
Então, assim, como é que você vai falar para ele? Não, vai lá ser policial defender o cara, ele não apoia o governo ainda, sendo que ele está ganhando 6 vezes mais aqui. Você já